soberano e grandioso Deus. É com muita gratidão em nosso coração que nós chegamos mais uma vez aqui neste lugar. Lugar este que tem sido o renovo para nossas almas, através daquilo que ouvimos, através daquilo que o Senhor tem abençoado cada um de nós, tem nos mantido, ó Pai, alimentados, alicerçados, estruturados na fé. Continue com tuas mãos estendidas sobre nós, que nesta manhã, Senhor, possamos regozijar na tua presença, que nesta manhã, Senhor, possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco e aceitar de bom grado, porque o Senhor merece toda a honra, todo o respeito, todo o louvor e adoração. Anima, Senhor, aquele que está desanimado, fortalece aquele que está fraco, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, das almas. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajude mais uma vez. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Isso. Deus possa abençoar a sua vinda até aqui. Antes de nós lermos a palavra, Moisés foi Tiago, né? Romanos 1, 16, 17. E depois você abra no livro de Tiago, capítulo 2. Deixa eu ver aqui, Tiago, capítulo 2. Melhor, Tiago, capítulo... Bom, depois eu acho aqui para nós vermos aqui. Eu deixei marcado. 2, capítulo 14, versículo 14. Irmãos, nós ainda estamos ajustando as coisas, né? E vai longe. E eu tenho aqui 2 detalhes que eu quero comentar com os irmãos. Vocês gostaram dos ar-condicionado? Bem, nós fizemos o esforço, instalamos aí e ainda está em fase de ajustes, né? Ontem ele deu uma parada num deles, mas vai ficar bom. Se Deus quiser, vai ficar tudo sob controle. Primeiro eu quero comunicar aos irmãos que partiu para o Senhor o irmão Adão Crespani. Vocês lembram dele? Um Adão Crespani, esteve muito tempo aí com a gente, e ontem eu fui comunicado que ele partiu para o Senhor. Que Deus tenha, né? Que Deus conforte a família, os irmãos ali, que Deus possa ser o consolador nesta hora para eles, né? Uma hora tão difícil, mas Deus sabe de todas as coisas. É uma dor que palavras não confortam, gestos, por mais que a gente tente ajudar, mas o único que conforta, que consola é o Consolador, chamado Espírito Santo. Esta dor da separação, da despedida. Mas que Deus o tenha, né? Ele é um bom irmão, teve muitos anos na fé, né? Não sei quantos anos, ele partiu na fé, né? Então que Deus o tenha, né? Sentimos por isso, mas Deus sabe como fazer as coisas. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre os hinos. Vocês podem ver que nós não transmitimos os louvores, não transmitimos o culto por completo, porque nós queremos fazer uma coisa bem feita, sem hipocrisia, sem enfeitar, que seja algo natural, mas bem feito. Então, para transmitir, eu penso que até se essa igreja não tem, os mais antigos não têm assim tido exemplo, é por simplicidade, né? Mas até na apresentação, aqui na frente de um obreiro, de um diácono, de alguém que vai fazer alguma coisa, a postura é em primeiro lugar. E vocês sabem que a gente tem dado exemplo.
Vocês podem ver que hoje nós estamos aí com 38 graus. E não é obrigação você andar de terno, de gravata. Mas eu sou um exemplo para vocês. Vocês nunca vão me ver aqui pregar de manga curta, sem gravata, só por uma emergência, que eu tiver que vir. Então tudo isso nós temos que observar juntamente com o meu precioso irmão Oséias, né? E ele é muito cuidadoso porque ele tem sido aí um instrumento, né? Para levar esses cultos através do Facebook, jogar no YouTube. Tem sido meu companheiro aqui. Ele tomou a frente, disse, não, vamos fazer, pastor. Eu disse, vamos fazer. Está aí. Então nós temos que ir ajeitando, irmão Jairo, as coisas, para depois nós fazer. O que está sendo transmitido está sendo bem feito, com cuidado, né, os irmãos estão escutando longe, escutando os cultos. E a gente não enfeita, mas a gente faz o melhor. E tudo que sai dessa plataforma, tudo que for feito aqui tem que ser autêntico, nada de enfeite. Nós não estamos nem aí para essas coisas, mas não quer dizer que nós temos que relaxar também, deixar as coisas à vontade. Não. E a tendência do ser humano é relaxar, irmã Rose. Pode contar isso aí, conhecimento de causa. O diácono começa 100 por hora, quando viu ele está a 20. Não é verdade? E assim a coisa vai. Líder de cântico, músico, tudo, irmão Paulo. É tendência, né? O irmão está sempre se esforçando. Tem observado, o irmão tem dado o melhor. Mas a tendência do ser humano é relaxar. Se eu não lutar com todas as minhas forças, tu acha o quê? Eu não sou diferente de ninguém. Eu sou um ser humano, como qualquer um. Então a gente esforça para viver. Esforça para tentar não perder a nossa origem. Não perder a nossa linha que tínhamos. Não é verdade? Né, Mauri? Aquela coisa que aprendemos nós seguir, melhorando a cada dia. Não estou repreendendo, não. Estou falando de mim. O senhor me entende? Nem tinha observado para o senhor, né? Nem tinha observado. Agora, você vê, a música, nós ainda não conseguimos transmitir, porque nós temos que fazer algo, Moisés. Nós achar a altura ideal e fazer como o homem aconselhou nós nos ar. O homem que veio instalar os ares, ele disse assim, eu vou dar um conselho para vocês. Vocês deixam o ar numa temperatura, não mexe mais, porque se ninguém consegue agradar todo mundo. Um vai reclamar que está muito frio, o outro vai dizer que está muito quente, não está refrigerando. Quando for inverno, é a mesma coisa, né, Paulo? Um vai dizer que está muito frio, o outro vai dizer que está muito quente. Então deixa ali, e a pessoa se adequada. Essa parede aqui sempre vai ser a mais quente no verão, nas tardes, porque aqui pega direto o sol. Ontem o ar até nem deu conta. Então você que sente mais calor, passa e senta pro lado de cá, que aqui vai estar mais fresco. Vai ter uns que vão precisar, irmã Adriana, que sente frio, vai precisar de estar no lugar mais quente, vem pro lado de cá com o irmão Jairo. Porque não tem o que fazer, é nós se adequar, porque ninguém consegue agradar todo mundo. E não ficamos olhando coisinha e tal, não vemos para adorar a Deus, nós vemos aqui para adorar a Deus. Então, o som, vamos achar a altura dele, que nós achar, o senhor, a Manayara que toca aqui, que tá bom, o pastor que é o que coordena a música, tá bom essa altura, vamos lá fora, dê uma olhada, é essa altura. Se a pessoa às vezes está lá atrás, às vezes escuta mais do que está aqui na frente, como que tu vai fazer? Então, achar a altura certinho e deixar, nós vamos ajeitando as coisas. A Manayara tem sido uma bênção, ela está ali, né? Tem sido uma bênção aqui, abraçou essa música e tem tocado aí, está aí no lugarzinho dela, anos, né? Então tem sido essa bênção, mas ela não é, ela é humana, como a gente é humano. Então todo humano está sujeito a erros. E vamos entender essas coisas. O irmão Rodrigo comunicou que não vai, por um certo tempo, poder tocar, ou até nisso ele está enfermo também, pediu oração, o irmão Ronaldo pediu por ele. Mas ele está com um problema de postura, de excesso, esforço excessivo, repetido, né? Então ele não está conseguindo tocar. Ele comunicou, achei bonito, ele disse, pastor, não é por nada, eu não estou conseguindo. Eu disse, então descanse, fique tranquilo.
E Deus vai levantando irmãos para ajudar, né? E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: como a Manayara está aí, os irmãos tudo gostam dela e vem aí cantar, uns não gostam também, é normal. Quem está na música, quem está trabalhando, irmãos, como eu, o senhor, nós aqui, Mauri, nós temos que estar sujeito a sentir reprovação, estar humilde para receber correção, porque ninguém acerta 100%. Pessoa que não consegue suportar uma correção, ele deve entregar aqui não tem carteirinha, né? Mas entrega, não dou conta, pastor, porque tem que estar sujeito à correção. E a palavra nos corrige todo dia. O dia que nós vimos num culto que a palavra não corrigir nós devemos de pensar: meu Deus, estou ruim, porque a palavra tem que corrigir, tem que fazer efeito. Não tem remédio que seja bom se não doa, que não faça efeito. Lembra do metiolate, Mauri? Coisa bem boa aquilo, né? Mas era o que mais arrumava os arranhão, era aquilo lá. Já vinha chorando pro lado daquele vidrinho, mas era o que a mãe botava, colocava ali para nós melhorar, né, irmão Atos? E assim é a vida. Então, eu tenho observado o seguinte: todos que vêm cantar solicitam a irmã Nayara para cantar com elas, as irmãs. Falar nisso, as irmãs têm que cantar, têm que se esforçar, aprender, ensaiar os irmãos para cantarem. Mas cada um que vem pede o auxílio da Manaela, ela canta junto. E isso tem se tornado uma dependência. Não estou dizendo que ela está reclamando, não, por ela faz. Mas a pessoa mesmo deve de ter identidade. Ela gosta de cantar, ela ensaia, ela canta correto. A letra, o hino tem letra, porque às vezes tem hinos que não tem letra, irmão. Tem hinos que não tem letra. Hinos, principalmente hinos que falam de arrebatamento, os irmãos não sabem nem o que é arrebatamento. Para eles é uma confusão, o ônibus sumindo, o piloto sumiu, ou caiu, e aquela lambança que some na hora e tal. Não é assim. Nós sabemos que o arrebatamento tem um processo. A não cantar um hino desse, a igreja tudo batendo palma. E o pastor observando, né? Tem um hino que diz assim: ele morreu como cordeiro, ressuscitou como leão. Um dia observando esse hino, está correto a letra, mas está fora de tempo. Eu não vejo que Jesus já é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá num contexto. Mas tem muita coisa para acontecer. Então são coisas assim que nós vamos analisando, mas só para ver como a gente está atento, né? Então que as pessoas tenham identidade própria, ensaiem, peguem um hino com letra, com ritmo sacro, né? E claro, se for corinha, vivado, a gente está aí para louvar a Deus. Mas cuidado com certas letras, né, de hino. Cante da sua maneira, ensaie com a irmã Nayara, deu certo, é isso aqui. Ela não precisa cantar com você se você não solicitar. Que ela só cante com você se você quiser que ela cante. Você diga: eu quero que a irmã Nayara cante, então vocês ensaiam o hino. Senão ela fica toda hora cantando ali junto. A pessoa não desenvolve até o dom que tem, que fica esperando. Não é verdade? Eu senti de falar isso para ajudar vocês. Tá? Quem que está tentando aprender a tocar? Hoje eu achei bonita a irmã Suzy, fez a escolinha. A irmã Suzy chamou a irmã Luísa para cantar. Se ela tivesse trazido o violão dela, para poder tocar ali para os irmãos, os irmãozinhos. Não que a irmã seja para a escolinha dominical, mas seja um ajudante da escola dominical. Traz seu violão, toca na escolinha, vai aprendendo. O irmão, esqueço o nome dele lá, não o irmão do lado do Mão Lauria, Tailo, isso, tem 2 Tailo aí. O irmão Tailo está aprendendo. Pode vir para a escolinha, traz violão, ensaia na escolinha junto com o irmão Ronaldo, a irmã Ju. Quando eles não estão, a irmã Suzy agora já fica nessa função, porque não pode parar a escolinha, tem que continuar. Então, traz seu violão, vai aprendendo. Quando achar que está apto para tocar aqui, aí nós vamos tocar aqui em cima. Mas primeiro seja ali, a escolinha na escola.
para aprender, né? Então eu senti de falar isso, irmãos. Tem mais alguma coisa que alguém quer falar, perguntar? Fique à disposição para nós tentar ajudar vocês. É que concernente aos hinos, né? Quando nós conseguir deixar certinho, ensaiado, ter um tempo para ensaiar, aí nós jogamos o culto inteiro na página que diz, né, irmão Oséias. Tá bom? Estamos entendidos? Outra coisa, irmãos. Ainda falta bastante coisa. Essa nota aqui eu vou falar e talvez fale nos próximos cultos. A construção ainda não parou, não terminou a construção. Tem muita coisa para ser feita. Vocês não têm noção como está sendo difícil para mim estar sem um escritório aqui. Nunca passei por isso. Desde que creu nessa mensagem, a gente sabe que é separado. E a gente está difícil. Porque quando fica no escritório, irmão Brandes, que o pastor sai, fica no escritório, o pastor não deve estar no santuário, quando os hinos estão sendo tocados. O irmão Brandes diz na mensagem da igreja. Então, isso tudo deixa a gente meio que... é experiência nova. Ele deve sair dali na doçura. Deus, ele está ali quietinho com Deus, meditando e tal. Sai dali, Deus mostra, revela a palavra. É coisa tremenda. Sempre vai ser assim, sempre foi, sempre vai ser. Mas o que eu quero dizer? O irmão Adriano está sobrecarregado. O Adriano é o nosso braço forte nessa área aí. E ele está sobrecarregado. Hoje ele me ligou, mandou até uma foto dele chegando quase 7 horas em casa, trabalhando a noite toda, sozinho lá no shopping, lá, sozinho de profissional, né, que o ajudante tem. E ele não tem tido tempo para nós fazermos isso, mas nós vamos ter que achar uma maneira de nós, ou contrata alguém, vamos ter que terminar isso aí, porque estamos ainda em meio caminho andado, dá para se dizer assim. E outra coisa nós não fizemos uma campanha, como o sistema faz para ganhar dinheiro e tal, e Deus providenciou tudo até chegar a esse ponto. Mas só para você revelado vai entender, ainda não terminou os trabalhos. Não terminou. Só para você entende o que Deus está falando. O que nós queremos falar, né? Que Deus nos direcionou a falar. Ainda não terminou, tem muita coisa para ser feita. Eu tenho jogado tudo que tem passado pela minha mão, tem passado e eu jogado aqui tudo. Deus sabe disso. Então, você sente de colocar a mão, temos compromissos que honramos, que fizemos, não podemos esquecer de jeito nenhum. Então, vamos orar pelo irmão Adriano. E eu faço algo aqui com liberdade, porque eu sei que Deus pode surpreender seus filhos. Lembrando que Deus gosta de surpreender os seus filhos. O Adriano disse para mim, pastor, eu estou precisando de mão de obra profissional. Está com muito trabalho e falta profissional para ele. Que hoje as pessoas, elas querem, Manair, estão procurando emprego, mas trabalhar, vestir a camisa, ninguém quer, Adriano. Ninguém quer. E o Adriano está precisando de profissional. E eu sinto de levantar a mão que Deus envie pessoas profissionais para ele. Que não dê dor de cabeça, que abrace a camisa e alivie o fardo do nosso irmão. E outra coisa que eu digo, Deus pode, ele disse para mim ontem, pastor, se a minha empresa fosse em Novo Hamburgo, fosse aí na região, seria melhor. E eu disse para ele, Deus pode fazer algo. Deus pode fazer algo, trazer ele mais próximo da gente, colocar aqui, ser um nome forte na região aqui. Deus pode fazer isso. Não sei se ele vai estar escutando, mas eu senti de fazer isso. Deus pode surpreender. Você imagina o povo reclamando de crise, irmão Patrícia, reclamando disso, daquilo, e o homem precisando de profissional. Ajudante tem, é profissional que Deus tem que enviar para ele, para ajudar ele lá e ele ficar aliviado, né? E assim abraçar, que isso aqui, ele botou a mão em tudo aí, é uma bênção, um exemplo para nós, o nosso precioso irmão Adriano. Eu creio que está diante de Deus. Eu lembro que quando essa igreja levantou a mão lá no outro prédio para Deus dar um lugarzinho para nós, num culto simples daquele,
Eu disse: vocês concordam que Deus dá um lugarzinho para nós? Você levantar a mão. Onde é que você está sentado hoje? E eu creio que isso desceu forte para mim. Deus pode surpreender o irmão Adriano e trazer ele para mais perto, um lugar onde tem mais acesso e até mesmo a gente está mais junto dele para ajudar. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos nos pôr de pé e ler a palavra. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 7. O 17, né? 16, 17. Nos diz assim a palavra: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Agora, livro de Tiago, capítulo 2, verso 14 a seguir. Deixar o seu um pouquinho de pé. Nos diz assim a palavra: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém? Assentai-vos. Na quarta-feira nós tivemos um culto, e nós falamos sobre nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós tomamos a mensagem olhando para o invisível, e o profeta nos mostra aqui dois homens: o espiritual, que é do céu, e o carnal, que é da terra. Então nós podemos observar que esse alimento, esse pão que o homem vive, o de dentro, é a palavra. Ou seja, fé na palavra. Agora, que tipo de fé que o justo tem que viver? Que o justo viverá da fé. Veja que palavras fortes isso, simples, todo mundo fala, mas vamos ver o que realmente aqui se aplica a isso. Veja, nós lemos ali sobre o profeta dizendo nessa mensagem: não só de pão viverá o homem, disse o Senhor, mas de cada palavra que procede da boca de Deus.
E o ser físico do homem é para ser cuidado, sim. Mas Deus o colocou aqui, sobre a terra, e este ser físico não resulta em muita coisa. É a sua alma que conta. O homem interior não vem da terra, ele vem do céu. E esta é a parte eterna do ser humano. Veja. E nós encontramos isso nas Escrituras. Quando um homem escolhe andar de seu próprio modo e fazer o que ele deseja fazer, Deus simplesmente o deixa de lado. O homem não deve pensar por si próprio, mas ele deve deixar a mente que estava em Cristo estar nele. Não temos que pensar por nós mesmos. Temos que chamar qualquer coisa contrária ao que ele disse como se elas não fossem. Não importa o que nossos olhos alegam ser. Nós não vivemos através do que vemos. Nós vivemos através do que cremos. Esse é o homem espiritual. E esse é o que Deus está interessado nele. Eu anotei aqui, o homem interior se alimenta da palavra e anda por fé. E tem que trazer o homem de fora em sujeição a Deus. E isto é agir pela fé no invisível. Esse de dentro faz o de fora entrar nos eixos, entrar na linha. E é uma briga constante. Mas quando ele alimenta da palavra, a palavra vence. Porque Jesus disse assim, que a fé nossa vence o mundo. Nós temos que crer nisso. Agora, veja comigo, vamos devagarinho aqui. Eu estava lendo uma história hoje. O rabino e o fabricante de sabão. Como explicar essa coisa do justo viverá da fé? Aí diz a história assim, é um antigo conto, né? Sobre o fabricante de sabão que não acreditava em Deus. E certo dia ele estava caminhando com o rabino e ele disse: há algo que eu não consigo entender. Temos religião há milhares de anos, mas vemos maldades, corrupção, desonestidade, injustiça, dor, fome, violência em toda parte. E parece que a religião não melhorou o mundo em nada. Então lhe perguntou: que utilidade tem ela? Fabricante de sabão. O que é que essa religião está fazendo? Que utilidade tem? Não muda nada. E o rabino não respondeu de imediato. Continuou a caminhar com o fabricante de sabão. E por fim chegaram a um parque onde algumas crianças, cobertas de sujeira, estavam brincando na terra. Veja. E o rabino disse: há algo que eu não entendo. Disse o rabino: olha aquelas crianças. Temos sabão há milhares de anos, mas veja como aquelas crianças estão imundas. Que utilidade tem o sabão? E o fabricante de sabão replicou: mas rabino, não é justo culpar o sabão por aquelas crianças sujas? O sabão tem que ser usado para cumprir o seu propósito. E o rabino sorriu e disse: exatamente. Exatamente, tem que ser usado. E o apóstolo Paulo diz isso: o justo viverá da fé. Veja, para compreender o que significa viver da fé, precisamos entender o que é fé. Nós vamos falar um pouquinho nesta manhã sobre Abraão, nesta mesma mensagem, olhando para o invisível. Mas veja, precisamos entender o que é fé. Fé é mais do que crença. É a completa confiança em Deus acompanhada de ação. A fé sem as obras é morta. Nós não somos salvos por obra, mas a salvação produz boas obras.
Você está entendendo como é que é a coisa? A fé nossa tem que mudar nossa vida. A fé que expressamos crer, Mauri, tem que haver mudança de comportamento, de vida, de postura, de tudo em nossa vida. O caso contrário, seremos uma religião. E nós não somos uma religião. Religião não muda, o Espírito Santo é que tem que mudar. Mas veja, fé é mais do que crença. É a completa confiança em Deus acompanhada de ação. É mais do que desejar algo. É mais do que meramente nos acomodar, fazer que sim com a cabeça, eu creio. Dizer que concordamos. Quando dizemos, o justo viverá da fé, queremos dizer que somos guiados, dirigidos por nossa fé. É diferente. É ação, é testemunho, é obras que acompanham a nossa fé. Caso contrário, estaremos apenas sendo uma religião. Você está entendendo? A fé precisa ser acompanhada de ação. Caso contrário, é uma fé morta. Nós lemos ali Tiago dizendo: a fé sem as obras, irmão Vicente, é morta. Meu Deus, é forte demais isso. Os homens e as mulheres de fé confiam em seu misericordioso Pai. Confiam nele. Mesmo nos momentos de incertezas, mesmo nos momentos de dúvidas, de adversidade, quando talvez não vejam perfeitamente, nem não entendam, não vê saída, vê tudo o contrário, os homens que andam por fé, que são como Tiago disse, o justo viverá da fé, ele defende a sua fé nos momentos de dificuldade. Eu acho que a coisa que mais agrada a Deus é quando um homem está lutando, que mais agrada, eu estou dizendo, está lutando, está passando por dificuldade, ele diz assim: mas eu sigo caminhando. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a árvore não dê fruto, ainda que não haja fruto na videira, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Mas uma coisa que deixa Deus triste, irmão Paulo, eu creio, eu falando, pensando com a minha mente, é quando uma pessoa diz assim: eu acho que não vou mais na igreja, porque as coisas estão indo tudo mal para mim. Eu não vou mais, vou parar. Já parou faz tempo. Porque o eleito não para, ele continua caminhando, quebra onde quebrar, cai 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu é aquele que não é atingido. Você pode dizer amém para isso? Eu não vou mais. Pensando que aqui é um lugar pensando que a igreja, a palavra, é lugar de fazer uma reforma só. Aqui é lugar de mudança, de vida, de comportamento. A palavra muda. Aleluia. Os homens que trilham sinceramente o caminho, esforçam para seguir o exemplo do seu Salvador, Jesus Cristo. Esse é um cristão que anda por fé. A fé nos motiva, a fé nos inspira, a fé faz nosso coração voltar e pedir auxílio do céu, irmão. E a religião sem ação é como o sabão que permanece na embalagem. Está ali, tem sabão? Tem, está ali, não faz nada. Porque ele tem que ser tomado e usado para o propósito. Aqui está dizendo, veja, a religião sem ação é como o sabão que permanece na embalagem. Pode até ter um potencial maravilhoso, mas na realidade tem pouco poder para fazer qualquer diferença até cumprir o propósito para o qual foi criado. O que adianta ter sabão em casa e não usar? Não é verdade? O que adianta ter dinheiro e não usar? Um tem o dinheiro e o outro tem vontade de ter a coisa. E se juntar os dois juntos, dá efeito. Nós temos a fé e tem Cristo que pode nos abençoar. Se nós juntar a vontade nova, o nosso pensamento, o nosso desejo com a vontade de Deus, vai funcionar. Veja,
A igreja de Jesus Cristo ensina a religião verdadeira como uma mensagem de esperança, uma mensagem de caridade e uma mensagem de posicionamento para com a palavra. Guarde isso com você. Não basta ter sabão, se não usar, não vai limpar nada. Não basta ter fé, se não tiver obras. As obras acompanham a nossa fé. E nós tomamos esta mensagem, e aqui nos diz o seguinte: o profeta diz, nós poderíamos seguir em frente em várias horas falando sobre a modernidade do dia. A aparência dos homens, das mulheres, o homem que vive andando com os olhos naturais somente, ele só quer ver ele quer aquilo para ele que os seus olhos enchem quando olha. Uma boa igreja, uma maior igreja. Ele quer aquilo que os olhos mostram. Sai pela cidade procurando um lugar para ir que tem aparência. Mas o profeta diz que o homem espiritual, do lado de dentro, se você der a ele a preferência, ele vai te guiar ou pode te guiar para uma missão em algum lugar onde não haja muitas pessoas, mas onde exista o Espírito do Deus vivo. Pois o homem exterior se alimenta da psicologia e da fé intelectual, mas o homem interior se alimenta da palavra de Deus. Oh Deus! E se nós abríssemos o livro de Hebreus capítulo 11, muitos personagens ali que viveram pela fé. E o que fizeram ele, a Bíblia chega a dizer que faltar-me-ia tempo para falar desses homens, porque fizeram proezas de fé. Agora, falando de Abraão, veja, Abraão, ele era apenas um homem, vivia na cidade de Ur, na terra da Caldeia, um homem comum do dia a dia, mas um dia ele entrou em contato com Deus, comum. As pessoas pintam um santo, né? Faz um quadro e vende. São Pedro, São não sei quem, tal, quadro ali, está aqueles homens ali com a auréola que diz, né? Uma luz sobre eles, diferenciado. Esses eram os homens de Deus. E um dia eu estava passando em uma livraria, olhando na vitrine, eu olhei um livro que estava escrito O Santo e Velho Paulo. Eu corri meu olho ali, peguei, olhei aquilo, um velhinho, sentado, careca. Eu olhei aquilo, eu voltei, fiquei parado observando aquilo, e eu pensei, meu Deus, quando eu leio a minha Bíblia, eu jamais pude, minha mente não deixou eu ver Paulo daquele jeito. Você vê como é que é a coisa, irmão Paulinho? Eu não conseguia ver, eu não via Paulo daquele jeito, pelas passagens, pelas proezas que Deus fazia através dele, eu não pude ver o Paulo daquele jeito. Nós não estamos seguindo um fracassado. Veja, ele ficou velhinho, sim, ele ficou somente com a capa, ele foi abandonado. Demas o abandonou. Mas quando eu li, irmã Rose, eu não via ele daquele jeito, eu via aquele gigante pregando a noite inteira, um homem caindo morto lá, ele orando, o homem ressuscitando. Eu via aquele homem pregando forte. Porque nós temos, a nossa fé, ela vai mover de acordo com aquilo que nós vemos. No espiritual, no invisível. Por isso, quando você estiver diante de uma situação, se veja como um vencedor. Não se veja como um derrotado. Veja, ele era um homem comum. Como você e eu somos homem comum, mulher comum. Mas o que tem dentro de você? Esta fé que age, que tem obras de eleito de Deus, de eleita.
E Abraão, ele era um homem comum do dia a dia, mas ele entrou em contato com Deus, e Abraão foi transformado daquele dia em diante. Não importa quão bem ele ia em sua igreja, ou a igreja de seu pai, mas quando ele encontrou com Deus, ele se tornou um homem mudado. E eu creio que aquilo não parou de existir até hoje. Um homem pode ser um fiel membro de igreja, ele pode estar andando corretamente diante do seu vizinho e sua família, mas quando ele se encontra com Deus, ele é um homem mudado. Pensou, gente? Aqui não está falando daquele encontro que nós tivemos quando não conhecíamos a Deus, que nós saímos do mundo, que a alegria foi Deus encontrar conosco, mudar nossa vida. Aqui está falando de um homem que pensa que tem fé. O melhor, tem até fé, mas não tem obras. Mas só como ele vai chegar nisso? Só quando ele tiver um encontro verdadeiro com Deus dentro da sua alma. Caso contrário, vamos ler aqui para você ver. Porque a gente observa certos comportamentos em nossa vida, que nós pensamos, meu Deus, como pode? Quem de nós já não dobrou o joelho, chorou, clamou e disse, Senhor, eu não suporto mais. Não é eu não suporto mais o fulano, o ciclano, é eu mesmo, eu quero mudança. Eu não suporto mais essa vida, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. O profeta diz, veja, vou repetir o que eu li quarta. Faz algum tempo eu recordo de conversar com uma pessoa intelectual que disse, como alguma vez você saberá que há alguma coisa diferente do que simplesmente o que qualquer religião pode produzir? Tudo igual. O Irmão Branham disse para o homem, eu li na Bíblia do Deus vivo, eu li a respeito de sua bondade, eu li a respeito da sua paciência e seu poder, e eu criei naquilo, exatamente como qualquer um poderia crer. Mas um dia eu encontrei aquele sobre o qual eu lia. Aleluia! Você encontrou aquele sobre o qual você tem lido? Você tem encontrado com aquele que você lê, que é bom, que é maravilhoso, mas que é corretivo, que nos exorta e nos ensina? Eu encontrei com ele. Oh, tempo glorioso! Quando nós encontramos ele. E o profeta diz, veja, vemos Abraão. Ele não era um homem jovem quando isso aconteceu. Ele era um homem velho, com 75 anos de idade. Sua esposa Sara era sua meia-irmã. Eles haviam se casado há muitos anos, e muitos anos desde que ela era uma garota, com cerca de 17 anos, acredita-se. E Deus disse a Abraão, eu escolhi você e Sara, pois vocês terão um filho. E Sara tinha sido estéril por toda a sua vida, mas Abraão nunca olhou naquilo que seus olhos podiam ver. Veja, uma velha mulher enrugada, havia passado muitos anos da hora dela ter filhos, mas ele olhou para o invisível, e ele viu Isaque pela fé. Ele viu Isaque. Ele, depois de olhar para o invisível, ele chamou aquelas coisas que não eram como se fosse. E ele deu uma olhada no invisível pela fé e viu isto. E a Bíblia diz que ele esperou vendo a Deus invisível por todo o caminho. E quando um homem chega e capta aquela visão do Deus invisível e sabe que ele está presente, há algo que estabiliza o pensamento daquele homem. Que nós precisamos estabilizar o nosso pensamento com Deus, a nossa fé, a nossa postura. Hoje sou crente, amanhã não sou. Hoje eu posso ir no culto, amanhã não estou com vontade na igreja. Isso é coisa mínima, perto do que vamos enfrentar. Ó Deus, ajuda nós. O profeta diz assim, veja, nós estamos olhando com os olhos, pois se você olhar com seus olhos, você verá agora. A nossa nação está sendo sacudida, está trêmula. A guerra, as nuvens estão por todas as partes. Cada nação está sob desolação e perplexidade do tempo. Cada um. Quem não está apavorado hoje? Quem não está perplexo de medo hoje, como o menininho que passou o cemitério?
Abraão vivia e um mundo separado com ele. Separado, era ele, aquele mundo era dele. Passando em meio a tudo aquilo, com as suas velhinhas, dá para se dizer assim, mas com a promessa. Ele tinha certeza que tinha encontrado com Deus. Nós temos certeza que essa mensagem é de Deus, irmão. Nós temos certeza que encontramos Deus, que Deus nos encontrou. Nós temos que andar desse jeito, nesta era de treva negra. Veja, a nação está sendo sacudida, as nuvens, as guerras estão por todas as partes, cada nação está sob desolação e perplexidade do tempo, e cada sinal que Jesus disse que aconteceria, está acontecendo. Não está? O que nós estamos enfrentando hoje? A maior peste que já entrou nessa terra. E o homem está acordando? Não, está brincando, mas ele não tem aquilo que você tem. Olha só que você vai ver aqui, veja, todos os sinais que Jesus falou está acontecendo. Sinais nos céus, embaixo na terra, discos voadores e tudo mais, coisas místicas acontecendo. Mas ele ordenou a sua igreja para levantar sua cabeça naquele dia e olhar para cima. Bem, pois o Cristo invisível em breve aparecerá. Então, se nós andássemos apenas pela visão, nós seríamos filhos das trevas. Porque a Bíblia diz que se nós esperássemos em Deus somente nessa vida, seríamos os mais miseráveis que existem. Mas nós, tudo que temos está do outro lado. Aleluia! Veja, se nós andássemos somente com esses olhos da visão natural, seríamos filhos das trevas. E é o suficiente agora, mas eu estou muito contente em saber que há uma luz que brilha no coração de cada crente até aquele dia eterno, quando Jesus vier. Você sabe por que você está de pé até agora? Porque esse de dentro tem alimentado da palavra. E esta palavra tem acendido uma luz dentro do seu coração. E imagina você andando nesse mundo de treva, mas com a luz dentro do seu coração para te alumiar, para te clarear o seu caminho. Veja, eu estou tão feliz em saber disso. Há uma luz no coração de cada crente que almeja chegar até aquele dia. Agora, é uma lição para nós quando olhamos naquilo que Abraão fez. Vamos tomar aqui uns minutos sobre isso. O que Abraão fez? Veja, ele não somente creu naquilo. Quando Deus o chamou, lhe fez a promessa. E uma promessa impossível aos olhos humanos. Até sua esposa Sara estava atrás da tenda, e ela riu consigo mesmo, quando ali o anjo, o Senhor estava falando para Abraão, dizendo, eu te visitarei no tempo, e tu terás um filho, Sara, tua esposa, terás um filho. E Sara riu lá de trás da tenda, e não morreu porque ela estava em Abraão. Oh Deus amado, não pôde passar por problema porque ela estava em Abraão. A igreja está em Cristo. Veja, que lição, quando nós olhamos naquilo. Ele não creu somente naquela promessa, mas ele se preparou para aquilo. Ele fez as preparações para aquele filho que ele viu pela fé, 25 anos antes do filho chegar, porque ele havia considerado que aquele que lhe havia falado era capaz de guardar a promessa que ele havia feito. Que fé, irmão! Se Abraão seguisse somente falando para os outros, eu encontrei com Deus e ele me prometeu algo e tal, eu vou esperar para ver se vai dar certo. Não, Abraão saiu crendo naquilo e saiu praticando e chamando e vendo aquilo em sua mão já. Saiu fazendo, em outras palavras, os preparativos para aquele filho chegar, irmão. O que isso quer dizer para nós? Nós cremos em uma mensagem, cremos na palavra, mas nós temos que estar preparados, dando frutos de cristão, arrumando a nossa vida, mostrando que Deus falou conosco mesmo. Obras acompanhando esta fé. Veja, vamos seguir aqui.
Ele não considerou nada, nem na sua natureza, não considerou isso. Ele estando com 100 anos de idade, seu ser físico, ele não considerou de modo algum a morte no ventre de sua esposa Sara. E o escritor do comentário divino nos diz que ele não titubeou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte, dando glória a Deus. E o profeta diz: que pessoa era esse Abraão? Que pessoa! Pegou aquela promessa, aplicou na sua vida. Não via nada mudando, nada melhorando, só piorando, irmão. Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes nós viemos para a palavra e o profeta diz, nós pensamos que vai dar tudo certo para nós e dá tudo errado. Porque é Deus nos ajudando, Deus tirando de nós algo que Ele não quer que fique ali e só há uma maneira de tirar. E aí nós sentindo a dor, sentindo a necessidade dele chegar e fazer aquilo. Veja, que lição para nós, que pessoa, diz o profeta. E hoje não há nenhuma necessidade de tentar se aproximar disto com uma fé intelectual. Você nunca será capaz de fazer isso. Abraão não tinha fé intelectual. Abraão tinha certeza que encontrou com Deus. Nós temos que ter certeza que encontramos com Deus. Tem pessoas que até hoje estão pensando, eu vou tentar, não sei se é certo. Não, é certo ou não é certo para você, para fazer efeito. Veja, o profeta diz assim, não há nenhuma necessidade de se aproximar disso com a fé intelectual. Você nunca será capaz de fazer isso. Você irá de igreja em igreja, de uma fila de oração a outra fila de oração, e nunca obterá isto. Não, eu vou pular daqui para lá está melhor, aqui está pior, eu vou ficar, eu vou aí. Você nunca obterá isto, para viver de igreja em igreja, de fila de oração em fila de oração. Mas quando você conseguir ter a fé e a certeza que você está servindo um Deus invisível, que está contigo a todo momento, terminou, irmão, acabou. Acabou. Você é agradecido, você é satisfeito. Você tem que vir para tomar o lugar onde isto está eternamente estabelecido, de uma vez por todas. Ou Ele é Deus, ou Ele não é Deus. Uma pergunta para nós: ou Ele é Deus, ou Ele não é Deus? Como eu estava falando ontem à noite, olha aqui, Jesus disse, eu sou a videira, e vós sois os galhos. São João versículo 15. Você crê naquilo? Você crê naquilo que Jesus disse? Eu sou a videira, Ele disse, vós sois os galhos. Então vamos ver aqui. Veja, Ele disse, eu sou a videira e vós sois os galhos. E Ele disse, quando o galho não produzir fruto, seria cortado e murcharia. E é aí onde estão nossas denominações. Aí onde estão, serão extirpadas da vinha, somente as que produzem frutos, e espécie de que frutos e obras do Espírito Santo é capaz. Vou ler de novo, para você ver bem aqui, para eu e você entender melhor. Veja, somente as que produzem frutos, a espécie que produz frutos, e as obras do Espírito Santo será capaz de continuar na vinha. Da vinha que está da vida que está na videira, que é levada para os galhos. E a vida que estava em Jesus estava na primeira igreja. Você captou isso aqui? Eu sou a videira, vós sois os galhos, as varas. Quem dá o fruto? É os galhos. E aqueles frutos é dos galhos? É dos galhos, mas com a vida que sai da videira. Nós só vamos poder dar fruto de cristão quando formos alimentados pelo Espírito Santo, quando nós tivermos Ele dentro de nós. Oh meu Deus, que maravilha isso aqui. Veja,
Somente será capaz disso da vida que está na videira, que é levada para os galhos. E a vida que estava em Jesus estava na primeira igreja. Amém? E eles não andavam através da visão. Eles andavam pela fé, crendo que o que Deus disse é a verdade. Irmão, se nós pudéssemos tomar isso, pedir Deus, eu não dou conta disso. Eu não dou conta, mas o Senhor injeta isso no meu coração. Injeta esta fé, Senhor. De cada situação que eu entrar, eu olhar para essa Bíblia e dizer, mas isso está escrito. E eu tomo isso e coloco diante de mim esse problema. Deus era obrigado a cumprir sua palavra, diz o profeta. Veja, eles andavam pela fé crendo que o que Deus disse era verdade. E o Mombrano diz, quão diferente é quando os homens que andam pela fé e chamam qualquer coisa que é pela visão, que seja contrária à palavra, como se elas não fossem. Nós precisamos desse tipo de fé em nossa igreja, diz o irmão Brana. Precisamos ou não precisamos? Precisamos. E Moisés? Moisés, quando ele estava com 40 anos de idade, um homem jovem até onde concernia a visão, e Moisés tinha o mundo em sua mão. Ele seria o próximo faraó do Egito. Ele tinha todas as terras do mundo em suas mãos para ser rei sobre a terra conhecida naquele dia. E mesmo assim, ele olhava pela janela de Faraó, que Faraó olhava, e ele via aqueles hebreus. E para Faraó, que olhava para eles não eram nada a não ser um monte de amassadores de barro, na lama lá embaixo, fazendo tijolos. Para as celebridades que passavam, eles eram o mesmo. Para as pessoas bem vestidas, aquele era um punhado de escravos, nada mais que revolvedores de lama. Mas quando Moisés olhou através da mesma janela, ele os viu de modo diferente, porque ele olhou para o invisível e sabia que Deus havia prometido, olha para a fé na palavra, prometido que ele libertaria daquele lugar e os levaria para a terra da promessa. Pois ele olhou para o invisível e ele viu os anos que estavam à frente. Ele viu o Egito destruído. Veja, tudo na mão. A riqueza de Faraó, a proposta de Faraó. E ele vai, e ele, pela fé, pelo invisível, ele olhou lá na frente. Aleluia! Se esse mundo hoje pudesse olhar na frente, eles abandonariam tudo, e esse lugar aqui ficaria sem espaço para eles entrar. E não entrar mascando chiclete, e não entrar para dormir no culto. Eles iam entrar pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo perdão por seus pecados. Se eles pudessem ver pela fé. Mas nós vimos pela fé, e nós sabemos que isso está sendo preparado para o fogo, mas nós temos a nova Jerusalém esperando. Nós temos a graça que nos estendeu um tapete para entrarmos lá. Irmão, o profeta segue dizendo aqui para nós encerrarmos. Ele disse, veja, ele olhou para o invisível, ele viu os anos à frente, e ele viu o Egito destruído, mesmo ele estando em seu período de florescência, ele viu o Egito como ele é hoje. Ele viu todo Israel assentado confortavelmente ao redor de Abraão na glória. Não sei se você conseguiu entender isso. Pensa a proposta para Moisés. Moisés, você vai ser o novo faraó. Vem para cá. O palácio é seu, o reino é seu, tudo é seu. Moisés deu aquela pensada e pensou, não, nasci para um propósito. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Aí você pensa do seu batismo e diz, eu lembro do meu batismo, quando eu prometi para ele que eu seria fiel. E todas essas propostas que o mundo está dando, eu vou dar um tchauzinho para esse mundo, não quero saber. Eu tenho um voto com ele. Eu tenho um voto. E Moisés olhou tudo aquilo, irmão Celso. Pensou um pouco, eu creio. E de repente, aquilo eram os olhos naturais, irmão Atos, que ele estava olhando. Todo o reino. E de repente o homem interior olhou e começou a ver lá na frente. E ele viu isso aqui que está bonito agora, está florescendo, isso aqui vai se tornar seco. Isso aqui vai se tornar um deserto. Isso aqui vai ter mar morto aqui.
Ele viu o mar morto. Hoje tem lá. Aquilo não é daquele jeito. Ele começou a olhar e ver. Ele viu tudo isso. No mesmo momento que o seu ser interior estava vendo aquilo, aquele que é eterno, aquele que veio do céu. Muitas vezes você está com a sua alma, começa a mostrar para você algo, você regozija. Sabe por quê? Porque ela esteve lá. Ela conhece lá. Você sente saudade do céu. Você só sente saudade de algo que você deixou para trás, algo que você esteve e foi em uma data, um tempo que esteve e ficou longe um certo tempo. Você começa a sentir saudade de algo que você viu, que você conhece. E como que a sua alma tem saudade do céu. Mas daí quando Moisés começou a olhar, ele viu o Egito destruído. Mesmo estando na florescência, ele viu o Egito como ele é hoje. Mas de repente ele viu todo Israel assentado confortavelmente ao redor de Abraão na glória. Aquele que nós lemos atrás que andou pela promessa. Moisés viu ele. E eu creio que Moisés viu muito mais. Aqueles que tinham partido na mesma fé. A sua alma pôde mostrar para ele lá do outro lado da eternidade. O nosso mensageiro não viu isso como Moisés, mas ele foi levado véu adentro, e lá ele viu até nosso nome, lá até nós, porque aquele anjo falou para ele: todos que te amarem estarão aqui, e tudo que você ama. E nós amamos esta mensagem. Nós vamos estar lá. E Abraão viu todos eles na glória ao redor de Moisés, ou melhor, Moisés viu. E pela fé ele escolheu tomar o pior que a religião poderia lhe dar e comprar aquilo com o melhor que o mundo poderia lhe dar. Comparar, melhor dizendo. Comparou o melhor que a religião podia dar. Comparou com tudo aquilo que ele tinha visto a sua alma. E ele escolheu sofrer a vergonha de Cristo e que considerou tudo isto o maior tesouro do que todo o Egito poderia lhe oferecer, porque ele esperou e viu aquele o qual é invisível. Não é gostoso servir esse Deus? Deus havia falado com Moisés, e Moisés sabia quem era Deus. Então ele não olhou para o esplendor. E aqui eu posso dizer para a igreja esta noite, eu digo nesta manhã, Moisés tinha uma visão melhor, Moisés tinha na mão o melhor que o mundo poderia lhe oferecer. Não poderia ali ao redor haver nada melhor. Aquela era a visão mais alta, era o melhor que o mundo tinha. E a religião lhe oferecia o pior que poderia ser dado: um punhado de escravos, um poço de lama. E agora alguém que estivesse olhando aquilo diria: que lado você vai escolher? E o profeta diz: deixe-me dizer isso com sinceridade e sem nenhuma malícia. Veja, deixe-me dizer isso para que você compreenda. Hoje, não olhe para as grandes igrejas, não olhe para uma grande denominação, não olhe para os bem vestidos, mas olhe para Cristo, o qual era rico e se tornou pobre, para que através da sua pobreza você pudesse se tornar rico. E quando você está procurando uma igreja, não vá onde todas essas grandes celebridades frequentam, PhDs e tal, mas olhe para as pessoas que são olhadas de cima para baixo. E Moisés, quando ele tinha ambas as mãos o melhor que o mundo poderia oferecer, no que ele poderia olhar, era o melhor. E mesmo assim, quando ele olhou para o invisível, o pior que a igreja lhe poderia oferecer, e hoje tem gente que troca por Jesus por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Moisés tinha o melhor que o mundo ofereceu, irmã Patrícia, para ele. O melhor. E hoje tem pessoas que por qualquer coisa abandonam Cristo. Não tem a fé de Abraão. Veja, e ele escolheu andar pela fé, escolheu andar através do Deus invisível, considerando aquilo o maior tesouro que toda visão poderia lhe oferecer. Aqui estava um reino,
aqui estava uma realeza, aqui estava um trono, aqui estava uma coroa, aqui estava tudo em sua mão. Mas mesmo assim, pela fé, quando ele deu uma olhada em Cristo, ele deu uma olhada só. Ali fora, nas lamas, ele foi ajudar o povo. Quando ele olhou para Cristo, aqui estava o reino, e ali um povo amassador de barro. Aqui estava uma coroa, ali um povo amassador de barro. Aqui estava um reino, do ouro e tudo, palácio, ali estava um povo. Mas ali tinha um povo que tinha promessa. E aqui tinha um povo que ia ser destruído. E ele viu pela visão natural esse aqui, e olhou pela visão espiritual aquele, e ele preferiu ir lá. Você está andando pela visão espiritual. Veja, agora só para encerrar. Moisés resistiu, vendo aquele o qual é invisível. E no fim da jornada da sua vida, profetas, eu adoro dizer isto. Alguém certa vez me disse: Senhor Brana, você acha que Deus foi justo quando ele deixou Moisés por 40 anos com aquelas pessoas? E então não permitiu que ele entrasse na terra prometida? Veja, ele decidiu ficar com os amassadores de barro, passou 40 anos com eles, tirando eles do Egito, e ainda não viu a terra prometida. E alguém vem criticar, perguntar para o irmão Brando. Aí alguém diz para você: você preferiu andar com esses irmãos, você preferiu crer nessa palavra, você poderia estar bem sucedido no nosso meio. E você diz: eu estou olhando pelo invisível, eu estou olhando onde tem alimento para a alma, eu estou sendo alimentado. E alguém perguntou para o profeta: você não acha que Deus foi injusto quando ele deixou Moisés 40 anos com aquelas pessoas e ainda permitiu que ele não entrasse na terra? E o profeta diz: mas a parte gloriosa da história de Moisés, ele esteve na terra prometida 800 anos mais tarde com Jesus e Elias. Aleluia. Você captou? Você lê a Bíblia, irmã? Você lê a Bíblia, irmão? Se você ler, você vai entender isso aqui que o profeta está falando. Ele esteve na terra prometida, porque 800 anos na frente, quem apareceu ali conversando com Jesus? Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração. Aleluia. Veja, ele foi visto no Monte Carmelo. Não somente isto, mas no final do caminho. Não somente isto, mas no final do caminho, quando ele estava de pé no monte, dando adeus ao seu povo, ele olhou do outro lado do Jordão, e ele estava com 120 anos de idade agora. Quando Deus chamou ele com 80. Com 80 ele foi, melhor dizendo. Ele ficou 40 anos no Egito. 40 anos Deus teve que tirar o que ele aprendeu lá, trabalhando na vida dele, e usou ele um certo tempo. Veja. E no final do caminho, quando ele estava em pé no monte, dando adeus ao seu povo, ele olhou do outro lado do Jordão, e ali ele estava com 120 anos de idade, quando seu último fôlego começou a falhar. 120. E ele subiu naquela rocha ferida do deserto, e ela estava presente. Aleluia. E ele teve um anjo para envolvê-lo em um manto, o qual o levou para algum lugar e o sepultou, para que o mundo não soubesse nada daquilo, porque ele havia resistido vendo o invisível. E na hora da sua morte, o invisível estava ali. Esse invisível que você descobriu, que está contigo, que você teve um encontro com ele, o Deus do invisível, ele está contigo agora. Ele vai estar comigo, contigo na caminhada. E ele vai estar com nós no nosso último suspiro. Quando tudo estiver terminado. Se o arrebatamento não estiver acontecido, nós partirmos antes. Saiba que no nosso último suspiro, ele estará conosco. O Deus invisível estará conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. E lembre-se, viver por fé é ter obras, que a sua fé é verdadeira. Amém? Em tudo que você for fazer, lembre-se, o Deus invisível está comigo. Não vai ser uma pessoa diferente
um ser místico. Você vai ser um homem normal, uma mulher normal, eu um homem normal. Mas lá dentro é uma luz que tem em meio às trevas. Você tem luz. Deixa o mundo ficar em trevas, cada vez vai ficar pior, irmão. Não pense que vai melhorar a coisa aqui, não. Cada vez fica pior. Mas para nós, quando isso vier a acontecer, a Bíblia diz: levantai a vossa cabeça e olhar para cima. Nós temos que crer nisso. Não preocupe, siga caminhando, vivendo a sua fé. Quando havia trevas no Egito, havia luz para Israel. Quando o anjo da morte estava passeando no Egito para matar ali o primogênito, o sangue estava exposto, o anjo da morte não podia tocar. Vendo eu o sangue, passarei. Hoje esse sangue é o Espírito Santo, é a vida de Cristo em nós. Cremos nisso a cada dia. Viva feliz, agradeça a Deus por tudo, seja grato a Deus por tudo. Viva feliz, faça, trabalhe, faça o que você tiver que fazer, mas com a mão levantada ao céu, e que a sua alma regozija cada segundo, agradecendo por tudo que Deus te mostrou. Amém? Deus possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo.